O efeito final do bolsonarismo é um carro-bomba prestes a explodir. A extrema-direita, globalmente, é o bizarro tentando se passar por comum e normal. Tipo, não existia vírus, tipo, a vacina não funciona, tipo, a terra é plana, tipo, um governo democraticamente eleito tentou dar um alto golpe para, então, por meio de omissão, responsabilizar quem perdeu a eleição. Bizarro, tragicômico, o absurdo tentando se tornar normal, ridículo, só que não é amador. No mundo isso produz violência. No mundo isso produz ódio. No mundo isso produz negacionismo. No mundo isso produz desinformação. No mundo isso não é brincadeira, isso produz carro-bomba. Olha, é o curioso e tragicômico caso de uma extrema-direita que articula um golpe e depois busca responsabilizar um governo eleito por ser omisso diante do golpe que ela mesma tentou fazer. Eu acho isso bizarro. Porque toda a fala anterior reconheceu conexões. 12 de dezembro com 24 de dezembro, evoluindo num espírito golpista 8 de janeiro. Ou seja, reconhece, a fala anterior reconhece um contexto cronológico evolutivo de golpe. E se coloca mais peso de responsabilidade numa eventual omissão da vítima do que na incompetência do algoz. Isso é tragicômico e bizarro. A extrema-direita no mundo é o absurdo tentando se tornar normal. E eu só queria registrar que no dia 8 de janeiro teve uma tragédia socioambiental em Araraquara, onde o presidente Lula, ao invés de andar de jet ski diante do sofrimento do povo, foi prestar solidariedade. Curioso é o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que pela Constituição a segurança pública do Distrito Federal é responsabilidade desta secretaria. Enquanto Lula estava prestando solidariedade a vítimas, Anderson Torres, 6 dias depois de tomar posse, estava teoricamente de férias nos Estados Unidos. É o curioso, tragicômico, bizarro caso da extrema-direita que não consegue executar um golpe e depois tenta responsabilizar o governo por uma eventual omissão que eu também quero investigar porque creio que não existiu. Essa é a minha resposta. Se fosse só discurso, já seria grave, porque eu acho bizarro. Mas não é só discurso. Influencia famílias, comportamentos, manipula sentimentos religiosos e leva pessoas ao auge do fanatismo, ao mundo paralelo, dispostas a montar um carro-bomba e explodir um aeroporto. E leva ao dia 8 de janeiro. Foi feita uma fala anterior, reconhecendo a conexão que nós estamos falando há muito tempo. Ótimo um deputado da oposição dizer 12 de dezembro tem a ver com 24 de dezembro, que tem conexão. Achei excelente. Quando chegou na conclusão, aí vem a extrema-direita. Bizarro, tosco, mas não é amador. Reconheço. Reconheço que não é amador e não é ingênuo. Tem força para manipular pessoas e produzir violência. Senhores policiais, 4 perguntas, objetivamente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela exposição hoje. Fabricantes e importadores devem marcar unitariamente os explosivos com identificação individual seriada, IIS. Daí uma pergunta: se havia marcação e qual a rastreabilidade demonstrada com relação às bombas encontradas? Posso fazer as 4 e aí, porque são objetivas. A segunda, eu queria saber se eu entendi bem. É verdade que o Wellington, que estava com a bomba, circulou várias vezes na área do desembarque do aeroporto de Brasília? É uma pergunta que eu não sei se eu entendi corretamente. Se for isso, me parece que a área de desembarque era um destino provável e possível para aquele carro-bomba e de outros explosivos. Então eu queria saber se ele circulou muito ali e se isso comprova uma tese. Poderia ter sido ali na cara do aeroporto. Isso leva a uma terceira pergunta. Foi feito um estudo de raio de impacto, considerando o local onde o caminhão estava. É uma pergunta. Foi feito, em termos de hipótese, acredito até que não, porque eu estou entendendo que vossas senhorias ficam mais restritas ao fato, mas interessa à sociedade brasileira, peço que entendam a minha pergunta. Se é verdade que circulou ali
ao redor do aeroporto, me interessa um estudo de impacto, de verdade. Se não fosse o estacionamento onde o caminhão estava, se fosse onde o Wellington circulou muitas vezes, dando a entender que poderia ser ali, foi feito algum estudo de impacto do raio se o explosivo fosse no desembarque do aeroporto de Brasília? Porque não sei se em termos de um inquérito, mas em termos de democracia e sociedade, se era uma hipótese, me interessa saber qual era o resultado provável e possível. E a última pergunta, sobre o arsenal armado encontrado com o George Washington, porque eu quero fazer esse debate na CPMI e com a sociedade também. Ele estava dentro da legalidade em termos de porte, posse e deslocamento? Deslocamento, acredito que não. Mas em termos de porte e posse, o que estava com George Washington que era já legalizado? Por que essa pergunta? Qual o pano de fundo dela e o fundamento? Deliberadamente, muitas vezes, o ex-presidente, derrotado democraticamente nas urnas, Jair Bolsonaro, falou que estava flexibilizando a legislação de acesso a armas para armar o povo brasileiro, porque povo armado não será escravizado. Então, houve, no decorrer do governo Bolsonaro, flexibilização com um discurso da autoridade máxima do país dizendo que em caso de defesa de um governo é para pegarem armas mesmo. Óbvio que George Washington não vem do nada. Então a minha pergunta técnica é: o que do arsenal de George Washington estava previsto e amparado pela própria legislação que foi flexibilizada ao longo do governo Bolsonaro? E agora eu termino. Eu acho que pela ordem das questões, a primeira questão está mais ao alcance da perícia, que o senhor pergunta sobre a marcação dos artefatos. Como eu havia dito, nós não identificamos nenhuma marcação nesses artefatos e eu levantei a hipótese de que é possível que, se houvesse essa marcação, ela tenha sido suprimida, até porque, por se tratar de um material que é controlado, se ele é desviado de alguma forma ilegal, é possível que quem o desviou suprima exatamente para dificultar nessa investigação. Então, mas nós procuramos e não identificamos nenhum. Aí a segunda pergunta, o senhor perguntou sobre a circulação do Wellington, aí eu acho que o delegado é mais apropriado para responder. Consta no inquérito policial todo o roteiro realizado pelo Wellington e o veículo naquele dia. O relatório técnico número 1 de 2023, ele está nos autos e foi disponibilizado hoje para essa comissão. Tá? Ele passou 3 ou 4 vezes na área de embarque do aeroporto. Isso porque no roteiro em que ele passava ao lado do caminhão, e a gente acredita que para estudar um ambiente e um local adequado para colocar a bomba, não tinha outra forma dele não passar pela área de embarque, né? Pelo roteiro, automaticamente, após passar pelo caminhão, ele teria que passar pela área de embarque do aeroporto para fazer o retorno e voltar para o centro de Brasília. Tá? Dando seguimento e para tentar responder dentro do tempo, a terceira questão é o estudo sobre raio de impacto em outros pontos. Nós fizemos esse estudo, que já é uma questão mais técnica, voltada para a evolução da perícia, apenas no ponto em que foi encontrado. Por quê? Porque, no geral, até para que a perícia mantenha o seu cunho de neutralidade e imparcialidade, nós nos atemos àquele fato no local. Aí, se houvessem quesitos, tanto da autoridade judiciária quanto da autoridade policial, por entenderem que outro local seria necessário, aí nós faríamos, mas aí nós iríamos fazer um levantamento e novos exames do local. E aí fica a quarta pergunta sobre as armas para o delegado. De acordo com os nossos levantamentos, todas as armas estavam legalizadas para posse no local onde estava registrado, que seria a residência do George Washington, no Pará, né? Quanto ao deslocamento, aí sim ele cometeu o crime. Então, legalidade quanto à posse no local e legalidade quanto ao deslocamento. Obrigado, senhores.